Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Nossa aula aqui hoje vai ser sobre alterações fisiológicas no idoso. Então, na apostila de vocês, existe uma seção específica somente para esse assunto. É de extrema importância que a gente aborde esse assunto, justamente porque a nossa disciplina ela não se volta somente para o público adulto, né? Mas de forma particular também para o público idoso. O público idoso, ele sofre, né, ou passa por diversas alterações fisiológicas, e estas alterações fisiológicas vão estar impactando diretamente nas necessidades calóricas e nutricionais. Tá? Então, nós precisamos entender o que ocorre dentro do organismo da pessoa idosa para compreender qual a relação disso com estas necessidades calóricas nutricionais diferenciadas. Como vocês têm acesso à aula, aos slides dessa aula, caso aqui na minha apresentação algum slide tenha ficado com alguma figura pequena, eu peço que vocês vão acompanhando no slide de vocês e aí vocês podem ir me ouvindo, fica um pouco melhor de acompanhar. Vamos lá. Bem, a primeira alteração que eu gostaria de destacar aqui para vocês é uma alteração de fatores externos que impactam diretamente sobre fatores fisiológicos. São as mudanças psicossociais, né? Então, estas mudanças psicossociais, elas estão relacionadas com, por exemplo, a perda do cônjuge, né? Então, a perda do marido, da mulher, né, com o passar dos anos. Esse idoso, muitos deles tendem a morar sozinhos, né, ou permanecer em instituições de apoio ao idoso. Tá? E isso faz com que o contato com a família reduza bastante, né? Por consequência, isso gera uma sensação de abandono para o idoso. E isso vai impactar psicologicamente, né? O idoso pode, inclusive, desenvolver alguns quadros de depressão, tá? Esses quadros de depressão, essa sensação de abandono, né, de isolamento, de esquecimento por parte da família ou parentes, amigos próximos, obviamente que não está relacionada somente a isso, né? Mas também pode estar relacionada com esta perda de autonomia, né, ou do autocuidado que o idoso tem, que o idoso sofre. Tá? Até então, esta pessoa, este idoso, tinha o seu trabalho, tinha a sua atuação dentro da sociedade e no momento em que ele se aposenta, muitos passam a ter esta sensação de perda da autonomia, né? Perda do seu papel social diante da sociedade, né? Muitos, devido a estas alterações fisiológicas, acabam perdendo a sua capacidade de autocuidado e ficam total ou parcialmente dependentes de outras pessoas. Tá? Estes quadros de depressão, né, de tristeza, também pode estar sendo provocado por problemas financeiros, né, que esse idoso pode estar passando. A gente sabe que muitos vivem com o valor único da pensão, né, ou da aposentadoria, que muitas vezes não é um valor significativo, e este idoso acaba tendo que gastar bastante com medicamentos. Isso faz com que ele tenha uma redução do seu poder aquisitivo, que também pode impactar em problemas psicológicos. Bem, então todos esses fatores, todas essas mudanças psicossociais, elas vão estar, por consequência, provocando ou podendo provocar solidão, neste idoso, essa sensação de isolamento social
e até mesmo um desinteresse nas atividades do seu dia a dia, né? Essa sensação de tristeza e desinteresse nas atividades do dia a dia podem, inclusive, provocar uma inapetência, né? Uma diminuição da vontade de se alimentar adequadamente. Inclusive, os problemas financeiros que nós citamos anteriormente também podem impactar nestas mudanças alimentares, fazendo com que o idoso opte por alimentos que tenham um custo financeiro menor, né, e acabem se alimentando com alimentos mais práticos, né, industrializados e não tão saudáveis. Certo. O que eu gostaria de estar evidenciando também dentro desses fatores econômicos, e justamente nós falamos isso, é esse impacto dos fatores econômicos sobre a alimentação do dia a dia deste idoso, né? Devido a essa baixa aposentadoria, né, muitos idosos são excluídos do mercado de trabalho, né? O alto custo com os medicamentos, com os tratamentos de saúde no geral, fazem com que o idoso muitas vezes opte por alimentos de menor custo, de fácil preparo. Isso pode estar gerando uma monotonia alimentar. Por consequência, pode estar gerando problemas como deficiências de vitaminas, minerais, né, perdas de peso neste idoso, o que posteriormente nós vamos estar falando. Então, nós compreendemos que o idoso ele se encontra num estado de maior vulnerabilidade. Né? Num estado de maior vulnerabilidade, tanto a fatores internos, que são essas mudanças fisiológicas que vamos estar falando daqui para frente, mas também a fatores externos, que são estas mudanças psicossociais. E essa maior vulnerabilidade, ela pode levar ao desenvolvimento do que a gente chama de fragilidade no idoso. Pode deixar este idoso muito mais frágil. E é sobre esta síndrome específica que eu gostaria de conversar com vocês. Estas mudanças psicossociais, mais as alterações fisiológicas que ocorrem em diversos sistemas no organismo deste paciente idoso, podem estar levando ao desenvolvimento da síndrome clínica da fragilidade no idoso. Tá? Esta síndrome clínica ela vem sendo cada vez mais discutida, né, entre pesquisadores, e a fragilidade ela é compreendida como um estado entre a autonomia completa deste indivíduo e a dependência irreversível ou morte. Quando o idoso ele se encontra nesse estado, né, entre uma situação e outra, ele pode ser considerado um idoso frágil, em estado de fragilidade, em estado de maior vulnerabilidade. A fragilidade do idoso, né, esta síndrome clínica, ela se caracteriza pela presença de alguns sinais e sintomas clínicos característicos. Quais seriam esses sinais e sintomas clínicos? Eu coloquei aqui no formato desta figura para a gente ir acompanhando. Então, este idoso ele vai ter tanto a presença da diminuição das relações sociais com a família, com amigos. Ele pode ter uma perda de peso não intencional, né? Normalmente nós utilizamos esse padrão de pelo menos 4,5 quilos em um ano. Ele tem uma baixa na velocidade do caminhar, um relato de fadiga por este idoso, a queda na força da apreensão palmar e a redução das práticas e das habilidades, né, em desempenhar atividades físicas. Tá? Então, qual é a importância de nós compreendermos esta síndrome clínica e de nós sabermos identificar esta síndrome clínica? Porque a fragilidade no idoso ela está relacionada ao maior risco de quedas, à incapacidade deste paciente, ao maior risco e tempo de hospitalização e até mesmo a morte.
Nós temos alguns pontos de corte, né, para esta síndrome clínica de fragilidade no idoso, aonde o idoso ele é considerado frágil se ele se apresenta com 3 ou mais desses critérios na sua vida. Tá? O problema é que faltam ainda profissionais mais capacitados para detectar precocemente essa síndrome. Então, o que a gente percebe? Né? Que o idoso, classificado como frágil, é uma pessoa que apresenta um estado de maior vulnerabilidade fisiológica para desenvolver, inclusive, uma série de doenças. Os idosos, eles apresentam com muita frequência quadros de hipertensão arterial sistêmica, de hipercolesterolemia. Normalmente, os idosos reduzem bastante a sua prática de exercícios e atividades físicas e alguns apresentam dieta, alimentação inadequada. Estes fatores são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Então, alterações no sistema cardiovascular se fazem presente na maioria dos idosos justamente porque fatores de risco acompanham a vida do idoso com muita frequência. Associado a estes fatores de risco, nós temos algumas alterações na composição corporal destes idosos, tá? Que também vão prejudicar a sua saúde. Quais são estas alterações da composição corporal? Nós observamos, normalmente, um aumento da massa gorda e da gordura visceral e uma redução involuntária da massa muscular. Então, esse aumento da massa gorda normalmente se faz presente na região do tronco, principalmente na região abdominal, e nós percebemos uma redução da concentração de massa gorda nas regiões periféricas desse idoso, né? A redução de massa magra, ou seja, essa redução da composição de água, de tecido ósseo e de tecido muscular nos idosos, se deve a uma série de fatores que eu acabei listando aqui para vocês, né? Então, por que ocorre essa redução, essa perda involuntária de massa magra? Nós temos uma diminuição do peso do músculo, né? A própria diminuição da prática de atividade física, a alimentação que muitas vezes é inadequada, tá? E assim por diante nós temos outros fatores, tá? Estes fatores eles vão acabar influenciando nas necessidades calóricas desses pacientes, tá? E por conta dessa redução de tecido muscular, de massa magra, é que nós normalmente utilizamos a expressão idoso sarcopênico, que é quando ocorre essa redução involuntária de massa muscular, que está associada à diminuição da força do músculo, né, e acaba comprometendo também a autonomia do idoso. Este slide eu coloquei na aula porque foi um slide que a gente trabalhou em uma disciplina passada. Um slide onde eu procurei de forma mais ilustrativa definir para vocês o que é sarcopenia. Essa diminuição da massa muscular, da força e da função muscular, mas independente do índice de massa corporal desse paciente idoso. Aqui a gente percebe as duas figuras. Aqui nós temos uma ressonância magnética da coxa de um adulto jovem. Então vocês percebem aqui a massa muscular e aqui, de forma mais clara, branquinha, nós temos a massa de tecido adiposo, tá? E aqui nós temos a ressonância magnética da coxa de um idoso de 63 anos. E aí, comparando com esta imagem à esquerda, nós percebemos uma redução de massa muscular, tá? É justamente o que a gente observa no idoso sarcopênico. O grupo europeu, o grupo de trabalho europeu sobre sarcopenia em pessoas idosas, acaba definindo sarcopenia como uma síndrome geriátrica que se caracteriza pela baixa muscular associada à baixa força muscular ou ao baixo desempenho físico.
Para melhor compreender esse conceito de sarcopenia, este grupo europeu acaba relacionando a sarcopenia com a ocorrência de 3 componentes. Então, o primeiro componente, né, é esse índice de massa muscular esquelético inferior para homens e inferior para mulheres. Então, aqui nós temos os pontos de corte. O segundo componente seria uma força muscular diminuída. Também temos os pontos de corte. Tá? Essa força muscular, ela pode ser avaliada por alguns equipamentos, né, por alguns aparelhos. Tá? Como, por exemplo, o hand grip, que está aqui ilustrado, mas a força muscular também pode ser avaliada pela força de preensão palmar por meio de um dinamômetro. E nós temos como terceiro componente o baixo desempenho físico, que é definido pela velocidade de marcha inferior a 0,8 metros por segundo. Então, esse diagnóstico de sarcopenia, ele vai ser dado para indivíduos com pelo menos, que apresentem, né, pelo menos 2 destes 3 critérios, só que este primeiro critério, que é o de índice de massa corporal, ele vai ser um critério sempre obrigatório, tá? A partir desses 3 componentes, nós temos a possibilidade de diagnosticar 3 estágios distintos de sarcopenia, que é a pré-sarcopenia, a sarcopenia propriamente dita e a sarcopenia grave. A pré-sarcopenia é quando há uma baixa, uma redução da massa muscular, tá? Então, a presença deste primeiro critério. A sarcopenia é quando há uma redução da massa muscular associada também a uma baixa força muscular, o segundo critério, ou essa baixa muscular associada ao baixo desempenho físico desse paciente idoso. E a sarcopenia grave é quando há inadequação desses 3 critérios ao mesmo tempo. Existe também uma relação muito importante na fase idosa e muito comum que se estabelece entre a sarcopenia e a osteoporose. Tá? Então, lembrando que a osteoporose é quando a gente tem essa perda acelerada de massa óssea nesse paciente. Tá? A osteopenia é uma condição pré-clínica que vai poder evoluir para a osteoporose. Tá? Então, a osteoporose ela já é considerada uma doença, enquanto a osteopenia é considerada uma condição pré-clínica da osteoporose. Esta relação entre sarcopenia e osteoporose, que alguns autores, inclusive, passaram a se referir a essa relação como uma síndrome geriátrica que a gente chama de osteosarcopenia ou sarco-osteoporose, sarco-osteopenia. Tá? Ou seja, eu tenho uma diminuição tanto da força muscular, né, a perda da qualidade e força de massa muscular, mas também, ao mesmo tempo, a diminuição da qualidade e força da massa óssea com o passar da idade. Esta figura ela é bem interessante porque ela mostra essa relação fisiopatológica que existe entre sarcopenia e osteoporose e alguns fatores relacionados à causa, alguns fatores etiológicos desta síndrome, da osteosarcopenia. Então, a gente observa aqui em cima a relação de fatores etiológicos relacionados à osteosarcopenia, né, envolvidos ali na gênese desta síndrome. Nós temos fatores neuroendócrinos, por exemplo, o fator de crescimento semelhante à insulina 1, que a gente chama de IGF-1, né, aqui está sendo representado pelo IFG1, tá? Resistência à insulina, que caracteriza o diabetes mellitus, né? Fatores relacionados à idade também, como o declínio de alguns hormônios sexuais, a apoptose de células, algumas disfunções mitocondriais que desencadeiam na apoptose de células teciduais, a nutrição inadequada deste idoso, a má absorção de alguns nutrientes, a própria imobilidade,
a inatividade física, algumas doenças neurodegenerativas que levam à perda de neurônios motores, bem como outros fatores etiológicos relacionados com esta síndrome que é a osteosarcopenia. Tá? Nós também temos como um fator de grande influência a inflamação, que normalmente se faz presente no organismo do idoso. A inflamação, alguns estudos apontam os efeitos deletérios dos marcadores inflamatórios, na funcionalidade muscular. Tá? Então, nós temos, por exemplo, em um processo inflamatório, a redução das concentrações séricas de hormônios anabólicos, né? O que é observado tanto na sarcopenia quanto no processo inflamatório, e a redução desses hormônios anabólicos leva a uma diminuição da síntese proteica, por exemplo, né? Então, a redução de hormônios sexuais, como a testosterona, redução de hormônios, então hormônios sexuais, redução de hormônios do crescimento, né, como o GH ou ainda o fator de crescimento semelhante à insulina, o IGF-1, né? Nós temos também a alteração do hormônio insulínico, tá? A alta ingestão de corticoides. Tá? Então, tudo isso compromete a síntese proteica, a força e função muscular neste idoso. A alta concentração de citocinas pró-inflamatórias também prejudica esse estado de força muscular e de massa óssea neste idoso. E como nós falamos anteriormente, esta síndrome ela está associada ao maior risco de quedas, né? A diminuição da força óssea, que acaba desencadeando ao maior risco de fraturas, incapacidade desse idoso e eleva as chances de mortalidade. Certo, ainda falando sobre essa alteração da composição corporal, devido a essa alteração, né, ou seja, essa redução de massa muscular, aumento de massa gorda e de massa visceral, tecido visceral, nós também observamos uma alteração no metabolismo basal desses idosos. E essa alteração, ela se dá devido justamente a estas alterações na composição corporal, mas também está relacionada com a redução da atividade física, né? Ou mesmo a adaptação corporal à redução da atividade orgânica neste idoso. E aí lembrando que essa redução de tecido muscular está relacionada com a redução de um tecido metabolicamente ativo, que é o tecido muscular. Alterações no sistema nervoso também observamos neste idoso. Então, o que a gente observa em relação a mudanças no sistema nervoso? Uma redução da velocidade de condução nervosa na região dos axônios dos nossos neurônios, uma diminuição do turnover de neurotransmissores e uma diminuição no número de neurônios. Também podemos salientar uma condução mais lenta de impulsos nervosos. Estes fatores, eles acabam levando à diminuição da agilidade nas reações nervosas, a uma perda de memória de curto prazo, diminuição das habilidades verbais desse idoso, e os reflexos eles ficam muito mais lentos e até mesmo uma falta de coordenação motora, né? Só que muitas vezes é difícil de diferenciar os efeitos do envelhecimento sobre as funções do cérebro de doenças comuns em pessoas idosas, né? Como, por exemplo, a depressão, sequelas de um acidente vascular cerebral, Alzheimer. Então, nesse momento, o diagnóstico de um médico é de extrema importância para orientar a forma melhor de tratar esse paciente. Aqui a gente percebe uma outra alteração muito comum relacionada ao sistema nervoso em pessoas idosas que ocorre na coluna vertebral, tá? Então, nós percebemos aqui na figura à esquerda, né, os discos que existem entre uma vértebra e outra,
eles acabam perdendo a sua capacidade de amortecimento. Essa perda da capacidade de amortecimento nos discos intervertebrais acaba levando a maior ocorrência de lesões nas fibras nervosas. E essas lesões podem levar a uma redução do equilíbrio e da força, levando também a possíveis quedas. Então a gente percebe o quanto esse idoso ele está mais suscetível a quedas, fraturas, ele é uma pessoa mais frágil e muito mais vulnerável. Quanto ao sistema nervoso, a gente não pode deixar de destacar um processo fisiológico que é comum de ser notado, que é a atrofia cerebral senil. Na maior parte da vida adulta, o nosso cérebro ele vai ter um funcionamento estável, só que com o decorrer do tempo, o volume do cérebro, o tamanho, diminui e, consequentemente, o seu peso também. Nós percebemos nesta figura um alargamento dos sulcos, né? E da mesma forma, uma atrofia dos lobos frontais e parietais, né? E também uma redução na irrigação sanguínea cerebral. Isso está relacionado aos outros fatores que eu citei anteriormente de alteração fisiológica no sistema nervoso. Chegamos a mudanças no sistema gastrointestinal. Estas mudanças no sistema gastrointestinal, elas podem ser divididas em alterações que ocorrem na cavidade oral deste idoso, alterações que ocorrem no esôfago, a nível gástrico, estomacal, a nível intestinal e algumas alterações metabólicas também. Então vamos ver estas principais alterações do sistema gastrointestinal. Bem, as alterações na cavidade oral são alterações que estão relacionadas com a maior dificuldade de mastigação neste idoso. Esses fatores, ou seja, a perda total ou parcial dos dentes, a presença de cáries ou doenças periodontais nesse idoso, a ocorrência muito frequente de xerostomia, a boca seca, como é popularmente conhecida, uso excessivo de medicamentos, dificuldade na deglutição, comprometimento em sentir alguns sabores. Tá? Isso leva a uma dificuldade no processo de mastigação, mas também no processo de digestão inicial dos alimentos que ocorre na boca. Alguns alimentos eles vão ser mais prejudicados em todo esse processo, que são aqueles alimentos crus, os alimentos mais fibrosos, né? Isso faz com que muitos idosos acabam preferindo alimentos mais macios, fáceis de mastigar, né? Então, estes alimentos como carnes, frutas, hortaliças cruas, né? Legumes crus, porém que são mais duros, né, de serem mastigados, acabam tendo a sua ingestão prejudicada. Tá? Então, o que eu percebo? Que neste paciente idoso nós vamos ter um prejuízo, né, tanto no processo mecânico quanto no processo químico que ocorre nessa digestão. A xerostomia, por exemplo, é um problema que afeta muitos idosos, interfere na mastigação, na deglutição e até mesmo para esse idoso sentir o sabor dos alimentos. Essas alterações elas podem comprometer as escolhas alimentares, levando ao consumo excessivo de temperos por esses idosos, como sal, né, ou temperos industrializados, nesta tentativa de sentir melhor o sabor dos alimentos e até mesmo preferir ali alimentos mais industrializados que tenham um sabor mais acentuado. Tá? Vejam que eu destaquei aqui no slide para vocês a interferência da xerostomia, que nós vamos estar falando mais adiante também, como um comprometimento nas escolhas alimentares e podendo gerar uma inapetência neste idoso. Como alterações esofágicas,
nós vamos destacar a disfagia, ou seja, essa dificuldade na deglutição de alimentos pelo idoso. Essa disfagia, ela se dá principalmente porque nós percebemos no público idoso uma fraqueza na musculatura da faringe, dificuldade para iniciar o relaxamento do esfíncter esofagiano superior e uma dificuldade também na peristalse primária. Então, há uma diminuição da força das contrações peristálticas. São fatores que estão diretamente interferindo nessa deglutição, né, no idoso conseguir engolir os alimentos com eficácia. Essa disfagia, ela pode estar evoluindo para problemas mais sérios, como por exemplo a aspiração, né? Pode levar a uma má nutrição nesse idoso e até mesmo evoluir para um quadro de desnutrição, se não houver um acompanhamento médico e nutricional. Pode estar evoluindo também para ulcerações esofágicas, né? Por quê? Porque o idoso, ele tem esse hábito, né, esse comportamento frequente de ingerir medicamentos orais de forma sólida e não com água ou algum outro líquido. E ele deve ser orientado a isso para evitar que essa administração frequente de medicamentos orais sólidos não leve ao desenvolvimento de úlceras na região do esôfago, porque pode machucar a mucosa ali do esôfago e provocar, com o tempo, a formação dessas úlceras. A disfagia também pode estar associada à ocorrência da doença do refluxo gastroesofágico. Tá? Existem muitos medicamentos, como medicamentos bloqueadores dos canais de cálcio, medicamentos agonistas adrenérgicos e nitratos, tá? Então, aqui, medicamentos bloqueadores do canais de cálcio são aqueles medicamentos que agem no sistema cardiovascular. Os medicamentos adrenérgicos, por exemplo, agem no sistema respiratório, né? E os nitratos que agem no sistema cardiovascular. Esses medicamentos, eles podem estar provocando, com o tempo, uma doença do refluxo gastroesofágico nesse idoso, né? E agravar ainda mais o quadro de disfagia. Tá? Então, muitas vezes nós vamos ter um ciclo vicioso nesse idoso, né? Um ciclo vicioso ocorrendo. Por quê? Porque o idoso ele vai ter dificuldade para engolir, vai necessitar de mais tempo para engolir os alimentos, vai começar a recusar alguns alimentos pela dificuldade de deglutir. E isso pode levar a uma monotonia alimentar. Se esse problema se estender, pode levar ali, como eu falei, a perda de peso, de massa muscular e até uma inapetência. Como que a gente pode avaliar esse problema de disfagia em idosos? Em algumas aulas passadas nossas, nós conversamos sobre ferramentas de triagem nutricional. Inclusive, conversamos sobre a ferramenta da MAN, né? A mini avaliação nutricional, que é muito direcionada para o público idoso. Aqui eu trago uma ferramenta nova para vocês, que é o instrumento de avaliação da alimentação, o IT10. Tá? Essa ferramenta ela é específica para estar diagnosticando, né, problemas com disfagia. Tá? Então, o nutricionista, além de realizar uma avaliação nutricional, antropométrica nesse idoso, de aplicar ferramentas de triagem nutricional, outros instrumentos podem ser aplicados para observar a presença de disfagia, né? Se esse paciente for diagnosticado com disfagia, ele precisa que algumas alterações na consistência da sua dieta sejam feitas o mais breve possível e de forma mais adequada, para que esse paciente não entre num estado de sarcopenia, por exemplo. Aqui eu compartimentei, né, esse instrumento de avaliação da alimentação. Então, nós percebemos que na primeira parte desse instrumento, nós temos perguntas que questionam este idoso para que ele fale um pouco sobre o seu problema de engolir alimentos, para que ele liste todos os exames de deglutição que ele já fez, né, data e resultados, se possível. A gente também pode estar obtendo o apoio de um acompanhante nesse momento.
E aqui na segunda parte do instrumento, nós temos algumas perguntas que vão avaliar a presença de disfagia ou até mesmo de perda de peso nesse paciente. Por exemplo, o meu problema para engolir me faz perder peso, ele vai classificar entre 0, sem problemas, ou evoluindo até chegar ao número 4, onde ele apresenta um problema severo, assim como para as demais questões.